grandes gênios da pintura. Cores da Paixão. Pablo Picasso. A Crucificação. Museu Picasso, Paris. A Crucificação, pintada em Paris e datada ao dorso em 7 de fevereiro de 1930, só foi exposta 2 vezes durante a vida de Picasso. O quadro faz parte do lote de obras entregues ao Estado francês pelos herdeiros do pintor com observância dos direitos de sucessão. A recontagem dos milhares de objetos deixados por Picasso permitiu uma nova aproximação à história do pintor. Como Goya, Picasso havia formado uma coleção pessoal que não refletia exatamente o que expunha ou vendia. Nela figuravam esculturas, cerâmicas, numerosos cadernos de desenhos e quadros às vezes difíceis de classificar, como A Crucificação. Em fevereiro de 1930, Picasso tem algo mais de 48 anos. É rico e famoso e está há 12 anos casado com Olga Koklova. A conhecer em 1917 em Roma, onde a jovem dançava nos balés russos de Sergei de Diaghilev. Para Diaghilev, Picasso havia produzido a tela do cenário, o vestuário e a decoração de parada. Em 1921, Picasso e Olga tiveram um filho, Paulo. Vivem na rua La Boétie, perto dos Campos Elíseos, num apartamento muito burguês. No andar de cima, a mesma sequência de peças serve de armazém desordenado e de estúdio para o pintor. Por volta de 1925, as relações do casal se deterioram. Picasso se sente atraído pelos seus amigos artistas e a vida boêmia. Olga, mais mundana, se entedia. Multiplicam-se as cenas de ciúmes. Espia o pintor, o acossa. As crises se sucedem, sempre violentas. Este é o contexto no qual Picasso pinta a inícios de 1930 uma crucificação. A decoração do Calvário e vários personagens são reconhecíveis, o Cristo em sua cruz. Os soldados que jogam pela sua túnica nos dados. O centurião que vara o costado do justiçado para assegurar-se de sua morte. Os 2 ladrões baixados de sua cruz e cujos membros foram quebrados pelos soldados. Outros personagens são mais difíceis de identificar. O tema pode surpreender num pintor conhecido por seu ateísmo e sua indiferença pelos temas religiosos. No entanto, a análise dos cadernos de desenhos e de arquivos revelou que Picasso havia tratado em várias ocasiões o tema da paixão de Cristo. E pode ser que a crucificação de 1930 tivesse muitas implicações ocultas. Cabeça de Cachorro e Cristo Crucificado, 1892. Picasso tem 11 anos.
Cristo crucificado, 1896. Cristo ante Pilatos, 1896. Mulher rezando a cabeça de um menino, 1899. Rosto de Cristo, 1901. Cristo na cruz, 1902. Crucificação em meio a cenas de abraços, 1903. Picasso volta à crucificação por volta de 1915 e 1918, com um desenho à mina de chumbo. Nesta mesma época, realiza vários desenhos de inspiração cubista, nos que põe em cena as três cruzes. O Cavaleiro da Lança faz sua aparição. Novo retorno à crucificação em 1926, com um desenho à pluma. Um Cristo com os braços muito abertos, o centurião com a lança, figuras de carpideiras e um corpo deitado em primeiro plano. Em maio e junho de 1929, nova série de desenhos. 25 e 26 de maio. Uma mulher nua está ajoelhada, com os braços levantados e o rosto descomposto. Seu nariz, como um órgão fálico, aponta para seu ânus e seu sexo. Para Picasso é Maria Madalena, já que volta a incluí-la num desenho de 10 de junho. Está ao pé da cruz. Se veem os pés de Cristo, um fragmento da escada, os jogadores de dados, os centuriões e todo tipo de rostos da multidão. 17 de junho, mesmo desenho mais simplificado. 18 de junho, as formas do desenho de 10 de junho se repetem com jogos de sombras. Em 1930, um desenho a lápis põe de novo em cena vários atores do sacrifício. A lua está presente à esquerda, o sol à direita. Ainda em 1930, alguns dias antes de pintar a crucificação, Picasso desenha num de seus cadernos o rosto gesticulante que figurará no lado esquerdo. E a cabeça de louva a Deus da direita. Acrescenta indicações de cores. A crucificação é uma superfície de prensado sobre o qual Picasso pinta diretamente a óleo. Não há nenhuma camada preliminar aparente. A técnica é simples. Alguns traços limitam as formas, espremidas por cores lisas realizadas com pincel e espátula. A tonalidade dos traços do desenho varia conforme as zonas de cor. O Cristo na cruz e o personagem dentado são pintados sobre um fundo negro. As pinceladas brancas estão dispostas de tal forma que deixam em um segundo plano os traços negros do desenho. Só um objeto foi traçado em relevo, a forma maciça verde, acima à esquerda. Uma sombra de pinceladas vermelhas e azuis esboça o volume. Picasso pintou a forma triangular amarela abaixo à direita sobre um fundo verde, visível não muito longe. Assim como a superfície azul na extrema esquerda foi pintada sobre um fundo verde esmeralda, do qual resta apenas um elemento à esquerda da figura gesticulante. Portanto, o pintor repetiu várias vezes sua composição, até conseguir um equilíbrio cromático satisfatório. Além do negro e do branco, a paleta mostra umas 10 tonalidades. Amarelo, ocre, verde claro, verde escuro,
azul de ultramar mais ou menos claro, ou também puro e, portanto, mais escuro, para certos traços. Púrpura, vermelhão, alaranjado. As formas coloridas estão misturadas, as cores complementares quase estão dispostas de tal modo que se obtêm os contrastes mais estridentes e inclusive efeitos ópticos agressivos. É como se a exuberância e o choque das cores quisesse traduzir a exaltação do sofrimento. A oposição brutal entre as silhuetas brancas do centro e o fundo negro resume todos estes contrastes. A cor também serve para dramatizar alguns fragmentos da cena. Os corpos deslocados dos dois ladrões passam do amarelo ao azul, como se os vencesse pouco a pouco a morte. O braço de Cristo e a parte da cruz sobre a qual o homem lhe está cravando as mãos ainda são amarelos, não foram ainda invadidos pela brancura do grupo central. Brancura esta que evoca o cadáver e o sudário. A lança do centurião antes vermelha se torna ocre diante da escada e negra quando chega à zona branca. Sem dúvida, Picasso encontrou inspiração para esta gama de cores nas estampas do Apocalipse de São Sever, um manuscrito medieval ao qual o seu amigo Georges Bataille dedica um artigo na revista Documento, em 1929. Esta revista, que misturava etnografia e arte num espírito próximo ao dos surrealistas, fez muito frequentemente referência aos trabalhos de Picasso. As estampas do Apocalipse de São Sever são baseadas em oposições de cores. Assim, em Satã e as Lagostas, dois grupos de cores se enfrentam: vermelho alaranjado e verde, pardo violeta e amarelo. Estas cores não são complementares, mas produzem um efeito irritante, reforçado pelo azul escuro dos personagens e das lagostas. No centro, Satã está pintado em branco e negro. Os personagens da crucificação são lisos, sem sombras, como nos quadros naif, no cartaz popular ou na historieta. Estes são vistos de frente ou de perfil, como na pintura egípcia. O espaço do Gólgota quase não está sugerido, mas as cruzes dos dois ladrões pequenas parecem muito afastadas, como situadas em outras colinas. Do mesmo modo, o centurião da lança, que deveria encontrar-se perto da cruz e diante da escada, é tão pequeno que parece estar a dezenas de metros mais atrás, sobre outra colina. Outra característica das estampas do Apocalipse de São Sever: no dilúvio, os personagens desproporcionados flutuam num espaço sem pontos de referência nem perspectiva. A proliferação de membros confunde o olhar. Primeiro, o espectador não sabe se o grande pé azul da direita pertence ao personagem da máscara amarela e vermelha, ou se ao seu vizinho, ou inclusive ao soldado que joga os dados. Depois se descobre que a máscara amarela e vermelha também está provista de pequenos pés. Apesar desta desordem aparente, o quadro respeita uma simetria clássica. A cruz está situada no centro e os grupos de personagens se equilibram à esquerda e à direita. As traves e os barrotes da escada recortam espaços geométricos e rítmicos. A crucificação, tal e como está reproduzida nos livros ou nos catálogos, desorienta o espectador. Poderia ser ao mesmo tempo um grande afresco ou um quadro de gênero. A surpresa do visitante do Museu Picasso se deve tanto à estridência das cores, quanto à descoberta do modesto tamanho do quadro: 51,5 por 66,5 centímetros. Na encenação do Calvário, os pintores clássicos recalcavam às vezes o suplício excepcional de Cristo, atribuindo aos dois ladrões cruzes em T, as quais estavam atados e não cravados. É a fórmula que escolheu Picasso.
Os ladrões jazem no solo. Foram baixados de suas cruzes e tiveram seus membros partidos. O pintor repete silhuetas desarticuladas que já havia pintado em anos anteriores. Acrobatas. Ou nadadores. Sem dúvida, também se lembra dos afogados do dilúvio, no Apocalipse de São Severo. O Cristo do desenho de 1927 ainda tinha uma estatura imponente e uma cabeça detalhada. O do quadro de 1930 tem braços muito magros e parece frágil, como um menino. A sua cabeça minúscula e redonda, onde somente 3 pontos representam os olhos e a boca, se inspira nas estátuas das Cícladas que apareciam na revista Cahiers d'Art em 1929, logo depois de um artigo dedicado aos quadros recentes de Picasso. Estes quadros, As Banhistas, foram pintados em Dinard no verão de 1928. Também mostram essas cabeças pequenas e esses corpos deformados. O Cristo, tratado em branco, está situado sobre um fundo negro. Segundo o Evangelho, no momento da agonia surgem as trevas. Não é a primeira vez que Picasso pinta um personagem com os braços em cruz. Assim, em abril de 1925, após uma visita aos balés russos em Monte Carlo, o pintor executa um grande quadro, A Dança, que modifica ao saber da morte de seu amigo de juventude, Ramon Pichot. Picasso, numa de suas declarações, reconheceu que a sombra à direita era a de Pichot. A figura de Ménade, desenfreada da esquerda, poderia ser a mulher de Pichot, Germaine. Em 1901, em Barcelona, um dos amigos de Picasso, Carlos Casagemas, se suicidara por amor a ela. Seria o personagem central do A Dança, meio homem, meio mulher, com os braços em cruz. Quando pintou Casagemas em seu leito de morte, Picasso já havia utilizado contrastes violentos. Esta paleta corresponde sem dúvida para ele à emoção maior. Volta a encontrá-la 30 anos depois na crucificação. O A Dança, que parece opor os 2 homens à mulher desenfreada, também pode ser lido como uma crucificação e como uma alusão à vida pessoal de Picasso. Germaine, responsável pela morte de Casagemas e muito mais tarde da desgraça de Pichot, é outra representação de Olga, responsável ela pela asfixia progressiva do pintor. A figura branca e bestial junto a Cristo é provavelmente a sua mãe, a Virgem Maria. Tem olhos pequenos e muito unidos, e a boca mostra alguns dos seus dentes. Tem o rosto das mulheres pintadas o ano anterior em O Beijo, ou no Grande Nu em Cadeira Vermelha. O homem que crava as mãos de Cristo na escada recorda várias figuras filiformes que inventa Picasso nesta época, eco de esculturas africanas. Desde princípios do século, os pintores e sobretudo os cubistas como Braque ou Picasso colecionam as artes primitivas e se inspiram nelas. A escada oblíqua já estava presente no projeto e depois da versão definitiva da tela de cenário para o Ballet Parada em 1917. Outra reminiscência, um gravado de Jacques Callot da série As Desgraças da Guerra. A árvore dos enforcados, com seus 2 ramos principais, se parece a uma cruz. Encostada no tronco oblíqua, uma escada. Ao pé da árvore, 2 soldados jogam dados. Picasso se apropriou indubitavelmente da ideia de Callot. Os 2 soldados são deformes, monstruosos e têm perfis de pássaros que espreitam. O centurião a cavalo com sua lança já não desempenha o papel que tinha em alguns quadros do Quattrocento, ou inclusive nos de Rubens.
Nem sequer tem a importância que lhe concedia Picasso em seus desenhos. Agora é diminuto e parece um pecador, um dos personagens principais das Touradas. Muitos anos depois, Picasso voltará a esta aproximação entre a crucificação e as touradas. Numa série de desenhos de março de 1959, Touros e Toureiros, o toureiro se parece a um Cristo crucificado. Junto à cruz, a cavalo entre a fronteira da zona de trevas e a zona de claridade, há uma pequena figura enigmática. Picasso deu uma primeira versão isolada dela em 1929. É uma imagem que reúne o Sol e a Lua, portanto o dia e a noite, que se sucedem no momento da morte de Cristo. O chapéu triangular poderia simbolizar o gorro frígio que usava o deus persa Mitra. Deus solar julgava as almas no além. Era costume sacrificar um touro em sua homenagem. Picasso pode ter sido seduzido pela aproximação entre o cristianismo e esta religião de sacrifícios primitiva, da qual as touradas seriam um vestígio remoto. Georges Bataille aborda o tema num número de Documents, em homenagem a Picasso. No seu texto, Sol Podre, Bataille opõe duas imagens do Sol. O Sol do meio-dia, a concepção mais elevada e abstrata, e a imagem do Sol olhado fixamente, que se torna terrivelmente feio, deixa cego ou louco. Identifica o Sol fitado com um homem que degola o touro no culto de Mitra. Assim, a figura situada à direita ocupa o lugar que tinha o Sol no desenho preparatório de 1930. Rosto solar de olhos vermelhos, coroado com penas ou raios. Também ele recorda certas esculturas africanas, ou certas máscaras, ou elmos da Oceania. É a figura de um deus ou de um bruxo participando numa cerimônia cujos atores principais seriam Cristo e o personagem que evoca a Mitra. Ou também uma espécie de arcanjo flamejante, como os que aparecem em Juízos Finais, da pintura clássica. O objeto verde situado à esquerda seria a esponja que um homem encharca com uma mistura de vinagre e água, a bebida dos soldados romanos, e o aproxima a Cristo que, em sua agonia, pede para beber. Picasso faz dela uma massa enorme em relevo, ameaçante como uma rocha a ponto de esmagar o personagem, que se encontra debaixo. Este ambíguo personagem ocupa o lugar que tinha a lua no desenho preparatório de 1930. A sua boca aberta tem efetivamente forma de lua crescente. Seu perfil evoca o de algumas esculturas da Oceania. É um pássaro estilizado, uma espécie de louro com um pico aberto, montado sobre um corpo de forma humana. Durante os meses que precedem a crucificação, Picasso pinta várias vezes monstros semelhantes. Também pinta cabeças de louvas a Deus, pousados sobre corpos explicitamente femininos. Uma destas figuras é uma vez mais transplantada sobre o personagem da direita, que levanta os braços ao céu e adota a postura de uma das Maria Madalenas dos desenhos preparatórios. Picasso abandonou o rosto sensual em benefício de uma máscara animal. Porém, esta mesma máscara é uma alusão sexual. O louva a Deus é um inseto muito voraz que às vezes mata e come o macho depois da cópula. Os braços em alto e as mãos com os dedos cruzados estão inspirados nos da Maria Madalena, de Matthias Grunewald. É efetivamente a partir do retábulo de Isenheim que no ano seguinte Picasso, em sua nova casa de Bois-Guillaume, empreende toda uma série de desenhos à base de tinta chinesa. Objetos e personagens estão agora desgarrados, descompostos. As formas se encompridam, encaixam, se articulam, e todo o calvário converte-se numa arquitetura de ossamenta. Às vezes, uma pincelada de humor vem atenuar estas visões de pesadelo.
O perizonium de Cristo, esse velo de pudor que tradicionalmente lhe oprime os rins, é tratado por Picasso como uma fralda de bebê, e o pintor desenha inclusive o alfinete. Outro escárnio substitui o cravo por um prego. Picasso voltará ao tema em 1937 com Estudos de Lágrimas e de Carpideiras. Também em agosto de 1938, com um desenho onde se volta a encontrar o Cavaleiro da Lança. Desta vez o pintor mostra um pátio manchado de sangue, velo de Verônica. Cristo grita. Uma mulher lhe arranca as entranhas e as devora. Uma Maria Madalena descomposta e que está urinando se agarra ao sexo de Cristo. O desenho tem certamente um caráter sexual blasfemo. Mas Picasso só traduz aqui abertamente as inumeráveis alusões da pintura clássica à virilidade de Cristo. Este desenho explica também o personagem em branco do quadro de 1930. Essa silhueta com a boca aberta, que poderia ser a Virgem Maria lamentando-se, parece dispor-se a devorar Cristo. A crucificação pertence, portanto, a uma série de obras secretas onde Picasso expõe suas relações confusas com as mulheres. Composto no mesmo ano que a dança, o beijo, já mostrava um abraço amoroso onde o choque das formas e das cores lançava o casal numa espécie de sinistra guerra sexual. O encontro em 1927 com Marie-Thérèse Walter, que tinha então 17 anos, não transformará imediatamente o universo de Picasso. Embora ao longo dos anos seguintes pinte frequentemente a sua jovem amante, continua atormentado por uma fantasia brutal. A banhista na beira do mar mostrava uma mulher nua com cabeça de louva a Deus. A mulher na cadeira vermelha ou o grande nu em cadeira vermelha expressavam a mesma violência que prosseguirá ainda depois da crucificação, com mulher do estilete. Ou o crime. E até com Guernica, onde Picasso volta a pôr em cena, numa imensa gama de tons cinzentos, personagens fabulosos e gestos trágicos de seus quadros precedentes. Porém, o Guernica era a ilustração de um drama mundial e o quadro gigante havia sido pintado para ser exposto. A crucificação, apesar da universalidade do tema, não estava destinado a ser exposto. Ninguém pode dizer com certeza por que o pintor quis conservar precisamente esses quadros. Mas esta abundante série dos anos 20 e 30 é como o diário íntimo de uma larga crise que se condensou neste pequeno quadro da crucificação, do qual não se separará o pintor. Para relatar esta crise, a crucificação utiliza um modo particular de narração. Episódios sucessivos da paixão são expostos ao mesmo tempo. Cristo é elevado na cruz e recebe o golpe de lança. Os soldados se repartem suas roupas e os ladrões já foram baixados ao solo. A luz está próxima às trevas, as imprecações junto aos lamentos. Esta forma de exposição simultânea que recorda a da pintura religiosa da Idade Média é também a dos relatos míticos ou dos sonhos. A crucificação possui a dimensão metafórica do mito ou do sonho. A escada está aí para recordar primeiro que há um problema de escala e depois que é com essa escada do Parada que começou a aventura com Olga. A abundância e o tamanho dos pés serve para ilustrar que nos encontramos realmente ao pé da cruz. Os soldados com cabeça de pássaro, a Maria Madalena com cabeça de louva a Deus ou a Virgem Caníbal sugerem um mundo de animais humanos de pesadelo. Como um mito ou sonho, o quadro concentra, pois, todo tipo de imagens da história religiosa. Imagens da história da pintura. Imagens das artes primitivas.
Imagens das sucessivas procuras do pintor. Imagens da sua vida pessoal. É como se Picasso se colocasse em cena como crucificado, cercado pela multidão de figuras do mal, num ritual de sacrifícios que se vale de outras práticas primitivas ou esotéricas. Por sua composição, o ritual pintado se converte numa espécie de conjuro da dor ou do espanto. A estridência das cores também é uma forma de resistência à morte branca e negra. Esta imagem do pintor mutilado e devorado pelas mulheres pertence à história secreta de Picasso. Não deixará de obsessioná-lo através das figuras do Cristo toureiro ou do Minotauro. E até este último autorretrato, onde o pintor finalmente se olha no espelho, como se fosse o fim de sua via crucis.